Saudações! Quando se inicia um curso de língua portuguesa, o primeiro item a ser discutido é justamente a visão que nós temos do que vem a ser a língua portuguesa. Sendo assim, nós vamos observar duas visões distintas a respeito desse fenômeno. Primeiro, uma visão tradicionalista a respeito disso. O que dizem os teóricos mais tradicionais? Eles consideram a língua, portuguesa como nosso idioma pátrio. Essa noção de pátria dá uma noção também de patrimônio. E para eles, a língua, sendo um patrimônio, precisa ser preservada. O conceito de preservação deles é que talvez não seja um conceito correto. Para eles, preservar o idioma é falá-lo bem, é falá-lo sem erros. E cada vez que a gente errasse o idioma, nós estaríamos, de certa forma, desrespeitando a língua. Ok? Sendo assim, para eles, preservar o idioma é fazer bom uso dele, evitar formas erradas. E quem errasse acabaria falando de uma maneira feia, de uma maneira ignorante, certo? Embora essa seja uma visão até bastante difundida, ela não condiz muito com a realidade. Para os linguistas, atualmente, o que de fato é importante é entender que a língua, como toda língua, a língua portuguesa, objetiva a comunicação. E se o objetivo é a comunicação, esse deveria ser o critério inicial. Legal? Por exemplo, você pode até discordar disso pensando numa redação do Enem. Olha, se eu só me comunicar no Enem, isso não é suficiente, eu preciso falar a norma padrão no Enem. Eu preciso utilizar a norma padrão nos meus textos, por exemplo, numa redação. Eu concordo com vocês. Numa dissertação, num vestibular, a norma padrão é obrigatória. No entanto, vamos pensar num outro lado. Pensa, por exemplo, na fala do Chico Bento, nas músicas do Adoniran Barbosa, na literatura de cordel. Será que nesses lugares o respeito ao padrão é necessário? Muito pelo contrário. Parte da beleza do texto vem justamente dessa forma mais popular de se falar. Então a gente percebe que não é essa história de certo e errado que deve ser levada em consideração, mas adequado ou inadequado ao contexto. É adequado à norma padrão na dissertação do Enem, mas não sei se seria adequado, por exemplo, numa música do Adoniran Barbosa. Então, o bom texto é aquele que, na verdade, respeita dois critérios, tá? Toda manifestação da língua é válida, desde que seja compreensível e adequada ao contexto. E se ela respeita esses dois itens e mesmo assim você questiona essa forma de língua, é porque, de certo modo, você está agindo com alguma forma de preconceito. A gente pode pensar, então, que se esses dois critérios forem levados em consideração, é compreensível, está adaptado ao contexto, aquela manifestação da língua deve ser aceita. Ok? Dito isso, condenar uma pessoa que fala de uma maneira popular, simplesmente porque é uma maneira popular, pode ser considerado sim uma forma de um certo preconceito. Aquele que fala diferente de mim, eu entendo alguém como alguém que fala errado. Quando a gente começa a considerar formas diferentes como erradas, isso é sim uma forma de preconceito. Preconceito contra as formas mais populares. Uma criança que brincando na rua comenta com um amigo dele, minha mãe pediu para mim ir para casa, tudo bem que isso não respeita as normas gramaticais, mas é suficiente naquele contexto. Condenar a criança por isso naquele contexto é sim uma forma de preconceito. Embora a criança, obviamente, deva ser instruída a falar o para eu ir para casa numa situação de maior formalidade. Beleza? Vamos fechar isso? Então, ao invés da gente falar em certo e errado, que seria uma visão que denotaria alguma forma de preconceito, talvez fosse mais útil, mais inteligente a gente substituir isso por uma ideia de adequado ou inadequado ao contexto. Tá? Se a gente trabalhar com a noção de adequado ou inadequado, a gente vai perceber que o importante mesmo é a capacidade de adaptação do indivíduo ao contexto de uso da língua. Ótimos estudos a todos!